compartilhar, de nós ajudarmos as pessoas. Acreditamos que semeando a generosidade nós vamos ver uma sociedade, uma igreja transformada. Como nós fizemos no encontro de homens, de mulheres, nós distribuímos livros. Queremos, no longo desse mês, distribuir cerca de 50 livros para estimular a generosidade, dizer que queremos abençoar a sua vida. Hoje, para os casais, eu trouxe esse livro, O Mistério Macho e Fêmea. Somos mais de 9 casais aqui, então a gente vai ter que descobrir um modo de distribuir. Um modo que os homens vão odiar, mas eu acho que as mulheres vão amar. Já estou dizendo no início que é para ti pensando, tá? É você fazer uma declaração de amor para a pessoa amada, mas não é só a esposa fazer, é o esposo fazer também, os dois. Aí leva um livro e a gente vai vendo outras formas mais criativas de abençoar. Eu estou terminando de ler esse livro, ele é muito bom. O Mistério Macho e Fêmea, Impasses do Casal e Soluções Bíblicas. Aqui fala o que todo homem gostaria que a sua esposa ouvisse. E também tudo que você gostaria, minha amada, que o seu marido gostasse de ouvir. Fala muito sobre comunicação, aqui fala muito sobre a nossa identidade em Jesus, constituída desde o Éden, passando pela cruz, passando pelas disfuncionalidades que atrapalham o casamento, como, por exemplo, o egoísmo do homem, porque o homem, por natureza, ele é egoísta no seu estado pecaminoso. Alguns poderiam dizer assim, não, ele é individualista, né? O seu marido às vezes se preocupa só com você, né? E as mulheres não, elas têm um outro jeito, uma outra preocupação. As mulheres têm uma questão muito forte na área das emoções, só que quando essas emoções não estão em Cristo, elas são deturpadas. E o seu marido não é muito de emoções, né? Talvez a maior emoção que você viu no seu marido foi quando seu filho nasceu e quando ele viu o time dele vencendo no futebol. E aí você diz assim, talvez no dia do casamento eu vi os olhos dele suando um pouco, enfim. Homens têm uma forma de demonstrar emoções diferente das mulheres. Homens às vezes demonstram as suas emoções sem expressões faciais. Às vezes sem lágrimas. As mulheres, elas demonstram as suas emoções de diversas formas. Mas eu queria te deixar para você ler esse livro, se você for um dos que gostaria de ganhar, então você já pensa aí numa declaração de amor, já dá aquela cutucada agora, que é para ir pensando, né? Na declaração de amor, para que a gente possa viver, porque você está casado há um tempo, e eu creio que com Jesus o amor nunca acaba, irmãos. Eu e minha esposa, nós estamos casados há bastante tempo, há 19 anos. Eu me sinto com liberdade de errar, porque ela volta e meia me pergunta, quanto tempo a gente é casado? Né? Lá em casa é o contrário, aí eu disse, olha, 19 anos. Então, estamos casados há 19 anos, nos conhecemos há 21 anos, namoramos há 21 anos. E eu posso dizer para você que é sempre algo novo, né? E isso eu já disse para minha esposa várias vezes, que glória a Deus que estamos juntos há 19 anos e mesmo nesse tempo todo nós descobrimos coisas novas. Fizemos o nosso Love House, estimulo você que fez, que bom. Você que não fez, te estimulo a fazer. O que é o Love House? Fazer uma janta para o seu marido, para a sua esposa. Nós fizemos um fundi lá em casa, nosso filho foi o assador. Ele ficou ali nos ajudando a servir, porque a família está junto. Então, se você não fez um jantar do Dia dos Namorados, eu te estimulo que você faça. Mas o principal do Dia dos Namorados não é o que você vai comer, uma massa gostosa, um estrogonofe, um fundi, mas é depois você orar pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Esse é o mais importante. É você parar depois e dizer assim, agora nós vamos orar, abençoando. Você vai na sua cama, se você é casado, e ali vocês oram pelo leito de vocês, pedindo as bênçãos do Senhor, obviamente não só pela cama, mas pedindo as bênçãos do Senhor para com a sua vida. Então, queridos, isso é para nos ajudar a vivermos o melhor do Senhor nos relacionamentos. E isso, queridos, vai ajudar você a descobrir, homem não é muito de romance, mas eu também não preciso dizer muito aqui o que homem é, o que não é, né? Você já deve ter descoberto aí com o teu marido, né, com a tua esposa,
o que às vezes ela é extremamente romântica, o teu marido às vezes não é tão romântico para algumas coisas, muito racional. Querido, essa é uma leitura que vale muito a pena você fazer, então já estimulo que você faça aí, pense aí na sua declaração de amor que nós vamos fazer no final. Vamos orar? Feche os teus olhos. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor falou ao meu coração e compartilhar a você. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado, ó Pai, por podermos compartilhar este tempo. O Senhor é bom e nos ajuda na hora da angústia. O Senhor é bom e está conosco em todo tempo. Nós viemos aqui, ó Pai, para pedir que o Senhor abençoe os nossos casamentos, abençoe os nossos relacionamentos. Ó Pai, que aqui saiam votos de consagração, de renovação, de casamento, e que o Senhor esteja, Senhor, conosco neste período que queremos ler a Tua palavra, Senhor, e ouvir a Tua voz. Que todas as outras vozes se silenciem e que a voz da doce presença do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Abra a sua Bíblia em João, capítulo 2. Este é um texto muito conhecido nas Escrituras e que nos falam sobre o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus aconteceu aonde? Em um casamento. É muito interessante ler este texto com um olhar atento. Ele é muito pregado quando nós vamos falar em dias de casamento, mas eu queria pregar este texto hoje, trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, aplicando ele no teu casamento, no meu casamento. Porque eu creio que todo o texto da palavra de Deus não serve apenas para algumas ações. Eu creio que ele pode ser aplicado em diversos momentos. E João capítulo 2, do verso 1 ao 11, que nós vamos ler, fala-nos exatamente sobre viver uma aliança e viver um relacionamento onde Jesus é o centro. O título dessa mensagem é O que você precisa no seu casamento? Seu casamento precisa de Jesus. Talvez você diga, pastor, nós já temos Jesus. Amém. Talvez você tenha Jesus, a sua esposa tenha Jesus, glória a Deus. Viu que às vezes o casamento não deu muito certo? Não basta só uma das pessoas ter Jesus ou as duas pessoas terem Jesus. Isso não é segredo de um casamento bem-sucedido. Eu quero te dizer que o teu casamento precisa de Jesus. Obviamente, você precisa de Jesus, o teu marido precisa de Jesus, tua esposa precisa de Jesus, mas o teu casamento precisa da presença de Jesus. Você precisa convidar, e quando eu digo para você, quando você precisa ir ao seu quarto e orar pelo seu casamento, é você convidando a presença de Jesus para a sua vida e para o seu relacionamento. Porque eu não sei se você já percebeu, mas eu já vi pessoas que amam tremendamente a Deus, possuem um excelente relacionamento com Jesus, ambos, o homem e a mulher, e mesmo assim o casamento tem problema. Você já viu isso? Não na sua vida, obviamente, né? Mas você já deve ter visto na vida de alguns cristãos. Eles amam a Jesus, a mulher ama a Jesus, o marido ama a Jesus, mas quando se junta o negócio não dá certo. Não basta apenas você ter Jesus, é necessário que você convide Jesus para estar no centro do seu casamento. Vamos ler esse texto? Vamos lá, João capítulo 2, versículo 1 a 11. Vou ler na versão Bíblia Viva. No terceiro dia, foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus veio a ele e disse: eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu com você? Disse ele: ainda não chegou a minha hora. Todavia, a mãe disse aos empregados: façam tudo o que ele disser a vocês. Havia ali 6 talhas de pedra. Elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Então Jesus disse aos empregados: encham as talhas de água. Quando isso foi feito,
ele disse, tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônia experimentou a água que já tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, chamou o noivo e disse, o senhor é diferente de todos os outros. Geralmente, o dono da festa serve primeiro o vinho melhor e depois, quando todo mundo está satisfeito, não se importa mais. O vinho inferior é servido, mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Este milagre em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Querido, que em nome de Jesus, os melhores dos dias do seu casamento estejam por vir. Amém? Você já viveu coisas boas no seu casamento? Amém? O melhor está por vir. Chegará sobre a sua vida o melhor do seu casamento. O vinho que será servido no final será melhor do que experimentado em primeiro lugar. Quando o seu casamento está centrado em Jesus, querido, milagres acontecem. E o interessante desse texto é que o milagre que Jesus realizou estava em torno da falta de vinho. Não sei se você sabe que no Antigo Testamento, o vinho ele é associado à alegria. Muito associado à alegria. A gente pode ver lá em Salmos, eu trouxe um aqui para mencionar para você. Se você tem sua Bíblia, abra, Salmos 104, verso 15. A terra produz o vinho, que alegra o coração do homem. O azeite que serve para cuidar da pele, o pão que dá força para viver. O vinho ele é associado à alegria. Em outras culturas também você vai ver isso muito associado. A expressão do Antigo Testamento também é trazer o vinho como um lugar de alegria. Queridos, casamentos precisam de alegria. O seu casamento tem alegria? Você se alegra quando seu marido conta uma piada? Quando a sua esposa conta uma piada? Às vezes ele não sabe contar bem, às vezes ela não sabe. Ria por misericórdia. Ria por misericórdia. Talvez você não tenha entendido, ria. Seu casamento precisa de alegria. Queridos, os casais vivem momentos muito tensos. Seu casamento, não precisa levantar a mão, porque eu sei. Seu casamento já teve problema de dinheiro? Pastor, teve ou tem? Tá, não importa. Mas assim, seu casamento já teve problema de dinheiro? Querido, isso é terrível dentro de um casamento. Você já teve um problema de saúde, onde seu esposo teve um problema de saúde, e você ficou extremamente preocupado? Você já teve uma dor que te tirou a tua alegria? Sim ou não? Dor nos tira uma alegria. Dores nos tiram a satisfação. E isso drena um pouco da energia do casamento. Queridos, casamentos precisam de alegria. Jesus estava ali no momento trazendo alegria para aquele casamento. Você precisa de alegria no seu casamento. Por que você ria das piadas do seu marido no início e agora não ri mais? Por que você ria das piadas da sua esposa, do jeito dela, e agora é só reclamação, é só murmuração? Querido, nós precisamos devolver a alegria para dentro das nossas casas. O nosso casamento precisa ser um lugar alegre, um lugar feliz. Outra coisa que casamentos precisam de paixão. Olhe apaixonadamente para sua esposa, com ternura. Casamentos precisam de paixão. Aí você diz assim, viu, pastor? Na tua frente ele não demonstrou paixão para mim. Foi na frente dos irmãos. Ele não demonstrou paixão, aquele olhar que atravessou. É interessante que às vezes a gente percebe um olhar que atravessa, né? A pessoa está olhando na nossa direção e diz assim, mas não é para mim que ele está olhando. Parece que o olhar atravessa. Queridos, casamentos precisam de paixão. Pastor, como é que eu vou ter paixão casado há 30 anos, 40 anos, 50 anos? Não sei, dá teu jeito. Eu, há 19 anos, a gente está dando um jeito no nosso para a gente sempre sermos apaixonados. Você precisa descobrir isso no seu casamento. A paixão, a ativação da paixão, a ativação do romance. Eu não sou muito bom nesse negócio também. Preciso dizer para você, não precisa perguntar para minha esposa, não. Eu já declaro aqui que não sou. Mas nós precisamos, amados, irmãos, homens, precisamos trazer um pouco mais de romance para os nossos relacionamentos, dentro da nossa casa. Cultivar um espaço, sabe por quê? Os nossos filhos precisam ver que o papai ainda é
apaixonado pela mamãe e que a mamãe ainda é apaixonada pelo papai. Os nossos filhos precisam perceber que há algo ali que ele não entende e que futuramente eles dizem, agora eu entendi por que papai e mamãe se davam bitoquinha na boca. Por que eles se abraçavam na minha frente. Ele está demonstrando paixão, romance, ternura. Sabe o que isso significa? Significa que o seu filho, a sua filha, demonstrará romance, alegria e satisfação. Porque nós estamos ensinando os nossos filhos a eles serem apaixonados. Eu não tive essa lição na minha casa. Eu não tive. Os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. Mas isso não pode ser uma muleta na minha vida. Eu não tive exemplo de um homem apaixonado por uma mulher. Eu não tive exemplo de alegria dentro da casa. Eu via cadeira voando e meus pais brigando. Era isso que eu tinha dentro da minha casa. Não tinha alegria. Minha alegria era quando não tinha briga. Essa era a minha alegria. E geralmente quando eu estava sozinho. Isso não é um bom exemplo. Nós precisamos ministrar. Hoje nós estamos mais dentro das nossas casas. O que você está passando para o seu filho? Por isso que eu disse que seu filho poderia vir hoje aqui sem problema nenhum. Não será nada inapropriado para que ele ouça. Mas o seu filho, sabe qual é o melhor presente que você pode dar para o seu filho? Nós damos para o nosso filho um Play 4. Esse final do ano vai ser o Play 5 ele vai querer. Eu vou dizer para ele, não tem. Mas sabe qual é o maior presente que você tem para o seu filho? Não é uma bicicleta. Tem que dar uma bicicleta para o meu filho também, está muito pequenininho. O melhor presente que você pode dar para o seu filho é um casamento saudável. É mostrar que você é apaixonado pela sua esposa, mostrar que você é apaixonado pelo seu esposo. Esse é o melhor presente que você pode dar para um filho. É ele perceber que há algo, 20 anos, e ainda há algo ali. 30 anos, e ainda há algo ali. 5 anos, e ainda há algo ali. Casamentos precisam de alegria, paixão, romance. E precisam de uma coisa que às vezes nós homens não somos muito bons. Comunicação. A mulher, quando vai comunicar alguma coisa, ela faz assim. O homem é assim. Pronto, acabou. Quando o homem quer dizer que assim, ó, eu vou ali no supermercado, sabe o que ele diz? Eu vou ali no supermercado. A mulher diz assim, olha bem, eu estou pensando, eu estou vendo algumas coisas que estão faltando aqui em casa, eu acho que eu vou ir no supermercado. Não dá, o homem é direto, a mulher ela faz uma comunicação. Agora, como é que tudo isso vai se conciliar? Você não pode querer mudar seu marido, ele vai ser diretivo. E você não pode mudar sua esposa, você vai ter que ter tempo para ouvir sua esposa. Mulher, é necessário tempo para escutá-la. Volta e meia lá em casa, a Lê começa falando algo, e eu lendo o livro percebi que eu faço direto isso. Ela está contando alguma coisa e eu me atravesso na frente para já chegar no final da história. Acontece lá também. Isso que está acontecendo na minha casa é isso. Ela está contando a história. Ah, tá, então é isso. Não é. Ah, tá bom. Aí, não, mas é isso aqui. Não é. Está identificando alguma coisa na tua casa? Ouvi um amém. Está igualzinho, pastor. É assim. Você vai precisar tentar ser um pouco mais diretiva e o seu marido vai tentar te escutar um pouco mais. Fazer uma equação, chegar num acordo, chegar no meio do caminho. Porque cada um tem necessidades diferentes, homens e mulheres. E o grande problema é que nós queremos mudar um ao outro. Eu não sei o segredo do casamento bem-sucedido, mas do fracasso eu sei. É tentar mudar a pessoa amada. Quer fazer que teu casamento dê errado, te dou uma dica. É infalível. Tenta mudar ele ou tenta mudar ela. Não vai dar certo. Já vai dar. Diz que tá igual a mãe. Ah, tu tá parecidíssima com a tua mãe. Deu aí, tu comprou briga. Nem sofá eu acho que tu vai ter direito nessa aí. Vai direto pro carro. Porque nós queremos mudar as pessoas e queremos ter argumentos.
Querido, o grande processo de transformação é Jesus. Mas o problema é que a gente quer que as coisas sejam mudadas de acordo com a nossa ótica. Como eu disse para você uma vez, para mim é inconcebível comer churrasco sem arroz. Primeira vez que eu vou na casa da minha esposa, tem churrasco e eu procuro, cadê o arroz? Não, mas isso não se faz. Em nenhum lugar, churrasco tem que ter arroz. Mas aí assim, não, mas se tem maionese não tem arroz. Não, tem que ter os dois. Arroz e maionese. E a carne, obviamente. São formas diferentes. Você aprendeu de um jeito, você teve uma cultura. E agora a gente precisa. Você dizem, pastor, mas o meu casamento está dando certo. Nós estamos há 20 anos juntos, glória a Deus. Mas vocês estão aos 20 anos bem ou aos 20 anos a trancos e barrancos? Porque tem gente que está muito bem no seu casamento, em obediência à palavra de Deus, que fala sobre divórcio. Mas não porque o casamento efetivamente seja bem. Quero te dizer que você precisa continuar com essa palavra sobre divórcio no teu coração. Mas se por acaso você já se divorciou, vamos pegar esse relacionamento, seguir em frente, mas não faça do seu relacionamento, vamos dizer assim, nunca vai dar certo, vai ser sempre desse jeito. Sua vida vai ser muito infeliz. Por isso, convidar Jesus para que ele esteja no casamento. Ponto muito importante do casamento é que todos estejam caminhando na mesma direção. O problema é que às vezes dentro do nosso casamento nós estamos caminhando um para cada lado. Você precisa caminhar na direção que Jesus está apontando. E esse texto traz princípios para a nossa vida, para que a gente possa caminhar na mesma direção que Jesus está caminhando. Por isso, glória a Deus que você tem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém. Mas para que o seu casamento possa dar certo, vocês precisam convidá-lo para que Jesus seja o centro. Porque quando Jesus é o centro, você tem satisfação. A gente quer ter satisfação dentro do casamento, mas quando a toalha molhada teima em cima da cama, perde a satisfação do casamento. Casamento é muito bom, pastor, quando dá certo. Não, casamento é muito bom quando tem Jesus. Ele faz dar certo. Com toalha molhada em cima da cama ou sem toalha molhada em cima da cama. Para que Jesus seja o centro do seu casamento, ele é a satisfação. Vivemos este ano como ano profético da satisfação. Você já percebeu que cada ano profético que a gente lança, parece que vem uma seta contrária? Eu era tão satisfeito, mas veio o ano da satisfação, ficou tudo uma porcaria. Tudo. Que não é o Espírito Santo querendo trabalhar na tua vida, que tem algumas áreas que você ainda está buscando satisfação em algumas coisas? Esse final de semana ganhei uma cesta, quero já agradecer aos irmãos. Eu fiquei ali olhando, aí alguém me mandava uma mensagem, gostou daquilo, eu não entendi o que era. Homem demora a cair a ficha, gente. Aí eu entendi que cada um trouxe alguma coisa. Ninguém me disse, eu fiz essa matemática na cabeça. E aí, você gostou? Como é que sabia que tinha aquilo lá? Ficou de olho, queria minha cesta. E gostado que, assim, ali na cesta, a gente vai pegar as coisas assim, isso aqui é legal, e vai indo e vai experimentando. Querido, a satisfação não estava naquela cesta. A minha satisfação maior foi saber que cada um contribuiu para que aquela cesta fosse montada. Que pegou talvez da sua despensa, que pegou da sua casa, ou que separou um tempo para ir no supermercado e comprar a bolacha Traquinas. Eu amo bolacha Traquinas. Amo bolacha Traquinas. É pegar aquela bolacha Traquinas e saber que aquilo ali foi comprado com muito amor. Mas não é o comprar, a satisfação está em ter recebido carinho. Entenda que o seu casamento não é receber algo, mas é você encontrar satisfação em Jesus, porque o seu marido vai te trazer muita insatisfação na tua vida. E eu não sou profeta do caos. Agora, se você achar que a vida do teu marido é te trazer satisfação, você vai ser uma frustrada. Lembra do teu pai? Teu pai conseguiu trazer toda a satisfação para a tua vida? Tem pais que foram muito bons. O pai da minha esposa, é difícil concorrer ali, ela tem excelentes recordações e memórias do pai dela. Mas nenhum homem é suficientemente pleno
para trazer satisfação. Nenhuma mulher é suficiente plena para trazer satisfação total. Por isso, nós precisamos convidar Jesus para o nosso casamento. No verso 2, era um casamento que estava acontecendo e Jesus foi convidado. Só que Jesus era que nem o pastor, convida o pastor, eu posso levar minha célula junto? Convidou Jesus, Jesus disse assim, eu posso levar meu grupo de discípulos juntos? E aí foram lá, 12 bocas famintas, para um casamento, para participar de um momento. Querido, Jesus precisa ser convidado para estar no teu casamento. Você já convidou ele, glória a Deus, não desconvide ele. Como é que a gente desconvida Jesus? Achando que é o marido que traz satisfação, que é a esposa que traz satisfação, que é o filho que traz satisfação. Seu filho já fez uma vez uma coisa que te tirou alegria? Acho que já, né? Não dá para ter satisfação nos filhos também. A sua satisfação precisa ser em Jesus. Porque ele fazendo ou não fazendo, você tem satisfação. Seu marido colocando a toalha molhada ou não, preciso defender o meu ponto aqui, meu argumento. Colocando ou não colocando a toalha molhada em cima da cama, você fica plenamente satisfeito em Jesus. Jesus estava num casamento e ele foi convidado para estar ali. Querido, eu quero finalizar o término dessa mensagem e te pedir, se você ainda não fez, que convide Jesus para estar. E se você convidou Jesus para estar no seu casamento, em algum momento você expulsou ele da festa, porque não aguentou Jesus dizendo, olha, não faz assim. Não é desse jeito, precisa tratar tua esposa melhor, precisa tratar teu marido melhor. Você está orando pelo seu esposo, você está orando pela sua esposa, Jesus, não te aguento mais, dá um tempo. Vamos dar um tempo na relação, senão eu termino com ele. Está muito exigente, Jesus. Você precisa ter Jesus, assim como Jesus estava nesse casamento. Você precisa estar atento, segundo ponto, às dificuldades que podem surgir. É interessante, a mãe de Jesus percebe, acabou o vinho, o que ela faz? Vai até quem consegue resolver o problema. Querido, você não pode apenas ver os problemas acontecendo. Você precisa se antever a eles. Por exemplo, se você vê que vai faltar o gás, o que você faz? É uma pergunta, sei que você está de máscara, é difícil, né? Você vai comprar o gás. Você está vendo que vai terminar o sal. Geralmente a gente não vê essas coisas, né? Mas a gente só vê quando termina. Você entende que tem problemas que a gente viu que terminou, aí a gente tem que ir atrás. Mas às vezes a gente, opa, vai faltar o sal, eu vou lá comprar. Eu sei disso porque está bem fresquinho na minha mente que estava faltando lá em casa. Aí a minha esposa foi lá no armário, tem sal aqui, não precisa comprar. Glória a Deus, não precisa comprar. Você precisa se antever, estar atento. Não espere o problema chegar para resolver, se antecipe a ele. O problema chegou, faça que nem Maria. Vá até Jesus, Jesus faltou. O que está faltando na sua vida que você tem que ir até Jesus? Não vá até seu marido, tu tem que mudar, se tu não mudar não te aguento mais. Não dá para ser assim. Antever-se ao problema é chegar a Jesus. Eu estou vendo que algo muito ruim vai acontecer. Preciso da tua intervenção. E depois você precisa estar atento às orientações. Olha o verso 3. Durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus veio a ele com um problema. Ou seja, esteja atento, siga as orientações. Porque depois, no decorrer do texto, Jesus chega ali e começa a dar orientações. Sabe o que nós precisamos para termos casamentos plenamente satisfeitos e aonde Jesus é a presença real das nossas vidas? Nós precisamos ver a ação de Deus e precisamos participar. É muito interessante, se você tem sua Bíblia e acompanha, no verso 6 até o 8, ele pede ali para pegar as 6 talhas, que eram de pedra, enchê-las com água. Muito interessante. Jesus não acabou o vinho, estala o dedo, acabou, pronto, já resolvi. Não. Ele pede para que os garçons, os criados da festa que estavam ali, participassem. Opa, está faltando, então faz o seguinte, pega aquelas talhas e preenche elas com água e depois deem ao encarregado. Querido, eu não vejo nesse texto Jesus parando, levantando as mãos, fazendo alguma coisa. Ele só dá ordens, olha, pega as talhas, coloque a água e dê para o mestre.
do casamento, daquele que está elaborando o casamento. Ele simplesmente faz isso e eles obedecem e dá certo. Agora você fica pensando nessas pessoas que estavam pegando as talhas ali, colocando água. Esse Jesus está maluco. Como é que isso vai dar certo? Ele não entendeu que não é a água que está faltando? Muitas vezes no seu casamento você vai pensar que Jesus não é o suficiente. Mas eu quero te dizer, Jesus é o suficiente. Pare de tentar mudar o seu cônjuge e comece a mudar a sua vida se aproximando de Jesus e convidando Jesus para estar no centro do seu casamento. Deus quer usar a sua vida. Tem gente que começa assim, Deus, eu quero um casamento abençoado. Aí Jesus está dizendo ali, pega a talha, bota água. Não, Jesus, eu quero abençoado. Tu não entendeu? Faz agora, 1, 2, 3. E Jesus está dizendo assim, ó, eu vou abençoar teu casamento, mas eu preciso que você esteja envolvido no processo. Casamento é processo. É uma caminhada, é um estar juntos. Olha que interessante, 6 talhas. No livro de Apocalipse, a gente vai ver que o número 6 está relacionado à ação do homem. Em 6 dias, Deus criou tudo que há, no 7º dia. Ele descansou. Ou seja, há uma distinção desse número 6, muito interessante saber que precisa da intervenção do homem, da humanidade. Querido, para que o seu casamento dê certo, é necessário que os ambos deem certo. Estejam lutando pela mesma coisa em comum. E sabe, às vezes, esse processo é difícil. Essas talhas eram de pedra. Você já viu uma talha de pedra? Não de madeira. Uma talha de pedra. Você imagina a talha de madeira, agora imagina como é que é para fazer uma talha de pedra. O trabalho que dá para fazer isso. A batida que precisa ser dada para que não rache. Essas talhas muitas vezes é o nosso coração muito duro. Duro demais. Falar em dureza, claro, nós lembramos dos homens que têm seu coração muitas vezes duro, distantes de romantismo e talvez tantas outras coisas. Mas eu quero dizer que tanto o coração do homem e da mulher muitas vezes estão endurecidos. Perderam a esperança. E aí Jesus diz assim, ó, coloca um pouquinho de água aí nessa talha, na talha do teu coração, para que as coisas comecem a dar certo. A parte de Deus era muito importante. Ele iria fazer o milagre, mas ele queria que as pessoas ali estivessem com intervenção. Querido, você quer que seu casamento dê certo? Comece a pedir a Deus direção e comece a caminhar na direção. Para que a gente possa ter um casamento bem-sucedido, é necessário que nós estejamos envolvidos. Não basta apenas pedir a Deus, é necessário envolver-se. 4º princípio. Esse é muito interessante. É o que foi dito aqui no início. O melhor ainda está por vir. Era muito comum que nos casamentos, nas festas, davam-se um vinho de melhor qualidade, as pessoas ficavam embriagadas, depois se dava qualquer um, ninguém percebia a diferença. Mas, querido, eu quero te dizer que mesmo um casamento já ruim, o melhor está por vir ainda. O melhor está por vir ainda. Olha para o seu cônjuge e diga, o melhor está por vir na nossa vida ainda. Vai vir o melhor. Você já teve bons momentos? Vai vir melhores ainda. Melhores momentos virão sobre a sua vida. Mas você precisa crer que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Porque só Deus pode fazer, só Jesus pode fazer esse melhor chegar sobre a sua vida. Não é viagens, não são joias, mas é o melhor de Deus. Querido, Jesus pode realizar o milagre que você precisa. Agora, milagre só acontece quando há a presença de Jesus. Sabe outra coisa que nós aprendemos com esse texto? A presença de bons amigos cristãos que nos ajudem em nossos casamentos. Alguém que você possa compartilhar, falar sobre as dificuldades, falar sobre as alegrias do casamento também. Eu já disse isso uma vez, mas é muito importante repetir, tanto para homens quanto para mulheres. Não fique reclamando do seu cônjuge para as amigas ou para os amigos. Não fique falando mal. Fale para o Senhor o que precisa no seu coração. Você precisa de amigos não que te deem assim, não, tu está certa. No teu caso eu separaria mesmo. Não.
Você precisa de amigos cristãos que digam assim, eu sei que está difícil, mas nós vamos orar. Você vai convidar Jesus, vocês dois vão convidar Jesus, isso aqui vai dar certo. Em tempos que nós estamos vivendo, e em qualquer tempo da humanidade, para um casamento dar certo, só Jesus na causa, irmãos. Porque